Olá! O canal Unifor é um programa que traz um conteúdo movido pela ciência, cultura e educação e é produzido pela TV Unifor. Neste programa vamos falar sobre doação de órgãos, como ocorre o procedimento de doação e de transplante e conhecer histórias de superação de pessoas transplantadas. Dá só uma olhada. Doar órgãos representa amor à vida. É um exemplo grandioso de altruísmo. Mas para que esse ato aconteça da melhor forma, é preciso uma corrente de apoio e de solidariedade aos familiares e pacientes. Este ano, o estado do Ceará supera as marcas de transplantes obtidos no ano passado. Conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado, no primeiro semestre de 2018, foram realizados 706 procedimentos de transplantes de órgãos sólidos e de tecidos, 49 a mais que o número registrado em igual período no ano passado. Esses avanços são resultado dos esforços empreendidos pelas equipes de transplantes e pela conscientização da população em relação ao processo de doação. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgão, a BTO, de janeiro a março deste ano, 38,77% dos possíveis doadores de órgãos se transformaram em doadores efetivos. O percentual do estado é o terceiro maior do Brasil. Confira os destaques de hoje. Você vai saber como ocorre o procedimento da doação e do transplante. Teremos um bate-papo com o médico nefrologista Geraldo Bezerra, um recomeço através da doação, histórias de pessoas transplantadas que começaram uma nova vida. Além do engajamento das equipes envolvidas nos processos de captação e do elevado nível de especialização das equipes transplantadoras, um dos principais fatores que contribuem para o crescimento do número de transplantes é a solidariedade da população cearense. O transplante de órgãos tem como objetivo o reestabelecimento de uma função prejudicada no corpo da pessoa receptora, em pessoas afetadas por doenças que, em alguns casos, seriam incuráveis. O transplante pode trazer enormes benefícios para a saúde. Anualmente, milhares de pessoas adquirem ou descobrem algum tipo de doença onde a única solução é o transplante de órgãos. Sendo um estado dentro da parte pobre do país, sempre se chamou a atenção o fato do Ceará ser reconhecido por ser um estado com vocação transplantadora. Tem centros muito ativos e reconhecidos nacionalmente. O grupo do Huygens chegou a ficar em primeiro lugar no número de transplantes, como o transplante pulmonar, um programa dirigido pelo professor Antero Gomes no Hospital de Messejana, e que dá cobertura ao todo o norte, nordeste e centro-oeste. E além disso, como o transplante do coração, nesses últimos 20 e poucos anos, se constituiu realmente numa instituição respeitada por todos os seus pares, pelos seus pares, ao longo de todo o território nacional e dentro da América Latina também, é uma referência. A América Latina e principalmente o Brasil, ao longo dos anos, está aumentando a doação. Em algumas partes da Europa, por exemplo, na Espanha, é excepcional. A doação se mede por doações por milhão de população. Então, para que tenha uma ideia, a referência é a Espanha. A Espanha está com 42, 43 doações por milhão de população. Os Estados Unidos estão com 28, 30. O Brasil está começando a chegar aos 16 por milhão de população. Mas 10 anos atrás, era 6. Então, em 10 anos, nós aumentamos 10 pontos. Isso é muito bom. O único centro credenciado, por enquanto, ativamente trabalhando no transplante cardíaco. E isso aí é muito importante ser ressaltado, porque se mantém, embora todos os problemas de estrutura, de recursos humanos, financeiros e políticos, se continua fazendo tanto o transplante de adultos quanto de crianças. E também começam a aparecer os transplantes combinados, transplantes de rim
e pâncreas, fígado e pâncreas, fígado, rim e pâncreas. Nós já fizemos transplante de coração e rim com órgãos do mesmo doador, certo? Para a mesma pessoa, porque está demonstrado que tem melhores resultados. E seguramente no futuro teremos coração e fígado também, como existem em outros lugares onde se realizam os transplantes. Um doador vivo que tem 2 pulmões, tem 2 rins, então ele pode doar um e se avalia a possibilidade que se essa pessoa vai sobreviver com outro órgão paralelo, similar. Em algumas situações, para as crianças, para as pessoas de baixo peso, você pode retirar um segmento do fígado, ou um doador de fígado, por exemplo, né? Estamos falando aqui da parte dos vivos, correto? Retirar uma parte do fígado para doar e o doador ficar vivo. Existe toda uma sequência de exames, a palavra protocolo entra com todo o sentido de avaliação, para saber como está a função renal, avaliar qual é a função de ambos os rins, porque você não vai tirar, tem 2 rins, mas um está com problema, aí retira aquele que está bom e vai ficar com o que está ruim, não dá. Então, tem que ser uma avaliação muito criteriosa do grupo de transplante desse órgão relacionado para poder dar toda a confiança para essa pessoa realmente não ser prejudicada na sua saúde na hora da doação. Para entrar na lista de transplante, para ser um candidato a transplante, em razão da escassez dos doadores, que se a gente conseguisse um doador para todas as pessoas que precisam, então transplantaríamos, né, N vezes mais do que nós fazemos. Mas em razão de que os doadores são escassos, nós temos que fazer uma seleção muito criteriosa dos pacientes que vão entrar na lista de transplante. Então, tem que avaliar, a primeira coisa que se avalia é a cabeça das pessoas. Eles vão saber cuidar desse órgão. Eles vão ser disciplinados com todas as indicações que a equipe multidisciplinar orienta a seguir. Sim, eles têm os critérios orgânicos, pressão do pulmão, tem alguma infecção, a função renal, é só o coração que está atrapalhado, que está complicado, e os outros estão bem, então só trocando o coração o negócio dá certo. Então toda essa avaliação é muito criteriosa. Então, aí nesse momento se ensina, treina-se o candidato ao transplante e a família dele, por isso que a existência de um cuidador é ultra necessário para que o candidato ao transplante integre a lista correspondente, seja coração, pulmão, rim, etc. E aí, depois disso, eles vão ter que entender e integrar que eles não podem deixar de tomar os remédios no horário certo, não podem estar se contaminando porque eles estão tomando um remédio que vai abrir a possibilidade de uma infecção, porque são remédios que evitam a rejeição, mas que abrem as portas para uma eventual infecção. No primeiro ano, no caso do transplante cardíaco, tem que ser muito rigoroso esse cuidado. Não pode ir para a igreja, não pode ir para o cinema, onde tem muita gente. Dentro dessas pessoas deve provavelmente ter alguém que está gripado e ele vai pegar essa gripe, no mesmo na hora de ir para lugares públicos com grande concentração de pessoas. Então, o primeiro ano tem que ficar quieto mesmo. E a partir do segundo ano, quando as coisas já se estabilizam, ele vai poder fazer uma vida próxima do normal. Vai poder trabalhar, se está na idade laboral, vai poder cuidar dos filhos, essas coisas. Isso realmente é uma qualidade de vida muito, mas muito superior. Mas para isso tem que ter todos os cuidados necessários e por isso que são cuidados por uma equipe multidisciplinar, onde tem um médico, a enfermeira, tem a parte da psicóloga, nutricionista, tem a parte da terapia ocupacional, tem o dentista. É uma coisa muito interessante. Não existe nada mais multidisciplinar que a medicina do transplante.
Mas a parte emocionante é a parte do transplante em si, não? Depois todo mundo fica pensando que, nossa, está resolvido. Está resolvido nada. Aí que começa a história dessa pessoa e dos cuidados relacionados com o enxerto que acabou de receber. E só recebeu porque alguém doou. E só doou porque realmente teve consciência de que é um ato de desprendimento e solidariedade. E quanto mais coisas se façam para explicar por que se fazem essas coisas, quais são os resultados, essas pessoas vão se convencer que vale a pena doar. Apesar do crescente número de doadores no Brasil, o transplante de órgãos ainda precisa evoluir. Você pega um menino de 17 anos, sofreu um acidente de moto, vai lá, morte cerebral. Ele diagnosticou morte cerebral, ele tem que ser cuidado como se ele estivesse vivo, que realmente está vivo, ele não tem mais sistema nervoso central. Então, os órgãos têm que ser mantidos com a circulação normal, bem oxigenados, o pH do sangue tem que estar bem, tem que ter todas as condições para que os órgãos sejam preservados. Falta isso no poder. E aí o que acontece? Você pega um hospital público grande, pega uma UTI, tem 25 pessoas, 1 ou 2 médicos atrapalhados lá, cheio de problemas graves. Eles acabam, tem um que está com morte cerebral, os outros que estão vivos e podem morrer, a tendência é não conseguir controlar direito aquele paciente. E aí você perde os órgãos. O que eles fazem lá na Espanha? Tem um médico que é o responsável por esse tipo de problema. Na hora que você diagnostica uma morte cerebral, esse médico que é plantonista, ele vai e assume o caso. Então, a partir daí, ele é que cuida de tudo, ele que entra em contato com a central de transplantes, ele conversa com a família, porque você tem que ser treinado para isso, não pode chegar para a família e colocar de uma forma que a família não entenda o que se pretende. E com esse pequeno detalhe de colocar um médico de plantão, quanto representa isso de gasto para um hospital público? É nada, né, praticamente. Eles conseguiram construir uma estrutura que lhes deu o primeiro lugar em transplantes no mundo inteiro. Que nós estamos numa situação no Brasil hoje, quando você considera o SUS, o Brasil tem o maior programa de transplantes gratuitos do mundo. Não tem nenhum país em que você faça transplante gratuitamente no número que o Brasil faz. Então é um programa que tem que ser preservado, mantido. E a sociedade civil tem que encarar isso como uma responsabilidade dela, não é um problema do Estado brasileiro, é um problema da sociedade brasileira, porque nós estamos conversando aqui, a gente não sabe se vai precisar de um transplante daqui a uma semana ou daqui a um ano, não é? Então é um problema que nos atinge e nós temos que estar mobilizados, temos que ter uma consciência de que o Estado não vai resolver esse problema sozinho. O que a gente tem que ter é essa organização mesmo, né, de uma coisa que funcione na prática. Você está num hospital pequeno, 200 quilômetros de Fortaleza, você tem que ter um telefone para você ligar para uma central que assuma, que rapidamente mande alguém para coletar os órgãos, porque o tempo aí é fundamental, né? Eu acho que, se você pensa de como era 20 anos atrás, nós avançamos muito, né? Em 20 anos nós criamos esse Programa Nacional de Transplantes, que é o maior do mundo, transplantes gratuitos. Vai para os Estados Unidos fazer um transplante de fígado para ver quanto vai custar. Aqui no Brasil se faz de graça, pelo SUS. Então nós avançamos muito, mas ainda temos um longo caminho pela frente, né? As filas são muito grandes e muita gente morre antes de receber os órgãos. Campanhas de incentivo à doação de órgãos podem ser uma maneira de fazer com que pessoas reflitam a importância desse ato de solidariedade. Na verdade, eu nunca tinha pensado sobre o assunto. Me despertou a curiosidade de saber mais sobre, a partir da campanha de doação de órgãos aqui da Unifor, que trouxe o Drauzio Varela para conversar um pouco com a gente. E eu achei bastante interessante, porque a partir do momento que você morre, você pode ajudar outras pessoas que estão na fila de espera há muito tempo e que não sabem nem se vão conseguir algum órgão, um rim, um fígado, algo do tipo. Então, acredito que eu serei um doador, inclusive quero conversar com a minha família sobre, porque muita gente não sabe, é desinformada, e também não conversa com a família. A família é muito fechada em relação a isso, porque tem muita gente que acha que não quero que mexa no corpo e tal, mas eu acho que isso a gente deve mudar um pouco esse pensamento. Nós devemos pensar mais também nos outros e o nosso papel como ser humano aqui na Terra de deixar uma missão. Olha, o Aristides viveu,
fez a parte dele aqui na Terra e quando morreu, mesmo assim, ele conseguiu continuar o legado dele, dando vida para quem, dando esperança para quem já estava prestes a morrer. Olha, eu vejo como algo muito grandioso, né? Acho que isso é esse tipo de coisa que faz o ser humano verdadeiramente enriquecer, mas não com bens materiais, mas como pessoa, como ser humano, como alguém que fez o seu papel na Terra. E eu acredito que doar, independente de ser só órgãos, doar é um ato muito bonito, um ato muito valioso e que as pessoas precisam ter a consciência disso e principalmente doar órgãos, porque aí você vai estar ajudando diretamente a vida de alguém que está na fila de espera. Não, na verdade eu não sei como faz para doar, então porque o meu primeiro passo que eu vou fazer é conversar com a minha família e procurar estudar mais sobre o assunto, procurar se informar para que eu consiga, eu seja um doador, coloque meu nome como um futuro doador de órgãos para ajudar quem está precisando. Se você, assim como Aristides, não sabe como fazer para ser um doador, olha só o passo a passo de como se cadastrar para oficializar o seu desejo. Primeiro você acessa o site www.bos.org.br. Clique na opção Cartão Doador e no botão para solicitar o cartão. Depois selecione o seu estado e sua cidade e escolha a opção Novo Doador e os órgãos que você deseja doar. Preencha o campo com os seus dados pessoais e o seu cartão já está pronto para ser impresso. Viu como é fácil? Mas vale lembrar que é importante comunicar à sua família sobre a sua vontade de ser um possível doador de órgãos. Neste ano, a campanha Doe de Coração, criada pela Fundação Edson Queiroz e apoiada pela Unifor, chega à sua 16ª edição. A mobilização acontece anualmente, sensibilizando a população para a doação de órgãos. Entre os anos 2003 e 2017, houve um aumento de 261,19% em transplantes, o que representa a marca de mais de 15 mil no estado, desde que teve início a campanha Doe de Coração, segundo dados da Central Estadual de Transplantes. Em 2018, comemoramos 50 anos do primeiro transplante de coração feito no Brasil. Aqui em Fortaleza, o Hospital do Coração em Messejana já realizou 405 transplantes, sendo 55 em crianças e adolescentes. E a gente tem uma história emocionante para mostrar. O transplante de coração mais que dobrou entre 2010 e 2016. Referência no país, o Hospital de Messejana realiza o procedimento desde 2002. Segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a BTO, 44% das famílias brasileiras ainda dizem não à doação. E neste momento, aqui no Hospital de Messejana, há 6 crianças na fila de espera por um coração. O programa de transplante cardíaco pediátrico iniciou-se em 2002, no início do ano, com a nossa primeira criança, a Sabrina, que foi transplantada. De lá para cá, nós já tivemos, ao todo, 52 transplantes, né? Só que nesse meio tivemos um retransplante. Então nós temos um paciente adolescente que foi transplantado já 2 vezes o coração, né? Então já passamos de 50 transplantes nesse período. Quando a criança entra na fila de transplante, já se gera uma esperança na família de que algum dia apareça um doador, né, para o seu filho. Então, quando aparece que a gente, infelizmente, tem um potencial doador, a gente já tem que ir preparando o provável receptor para um possível transplante. A gente já começa a abordar e dizer que tem essa possibilidade. Na hora H a família nega, então isso gera uma frustração imensa, né? Muito mais para as famílias, mas também para nós,
Então, por isso a importância das campanhas, né, da educação das pessoas, para entender o que é o transplante, para entender o que é a morte cerebral, para que não haja mitos e que a pessoa não tenha medo de ser doador de órgãos. A gente tem as doenças adquiridas, que são geralmente as cardiomiopatias dilatadas, né? Que podem ser familiar ou não, a criança realmente pode adquirir. E temos as doenças congênitas, as cardiopatias congênitas, elas também podem levar um dia a criança a precisar de um transplante, né? Chegando até algumas crianças nascerem com defeitos tão graves que ao nascimento, às vezes já tem indicação de transplante. Ana Beatriz, a gente descobriu o problema dela desde os 3 meses, que ela teve uma febre muito forte. Aí a gente levou ela no médico, aí disseram que era coração crescido. A gente não esperou para a guia de lá, de Paraipaba, a gente veio direto para cá. Aí então aí internaram ela, disse que era a cardiopatia congênita, né, que ela tinha, então ela fez a cirurgia com 6 meses. Ela teve uma parada, ela ficou com deficiência do lado direito. Até que hora ela tá melhor. Aí com a segunda cirurgia, marcaram a segunda, fez a segunda. Ela ficou mais roxa do que ela já estava. Fez a terceira, ficou mais roxinha ainda. Então não corrigiu de jeito nenhum. Aí marcaram a Fontan, que era a quarta. Também a Waldster não quis fazer a Fontan dela. Ela se internou e tudo, já estava no ponto para ir para o centro cirúrgico. Já estava para pegar o acesso nela. Aí o Waldster chegou, não quis fazer. Ele disse que se fizesse, era arriscado a gente perder ela no centro cirúrgico. Então ele botou ela para a fila de espera. Não, vamos colocar a Biazinha para a fila de espera. Aí a gente ajeitou tudo, veio embora, todo mundo do interior veio embora para cá. Aí ela entrou na fila. Logo ela fez todos os exames, entrou na fila. Aí apareceu 15 coração. Nenhum era... Tinha uns que era compatível, tinha outros que não eram. A família não quis doar. A gente sempre era conformado. Não, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. Aí apareceu o 16. Graças a Deus que deu certo o 16. Ana Beatriz era uma criança que tinha uma cardiopatia congênita grave, né, uma atresia tricúspide. E aí ela fez uma cirurgia, a primeira cirurgia dela, se não me engano, foi por volta dos 5 ou 6 meses de vida. Depois disso, com ela maiorzinha, ela já operou mais 2 vezes. Mas infelizmente nós chegamos ao ponto que não dava mais para a gente progredir em cirurgias, em correções. Então a única opção para ela que restava seria o transplante, né? Ela foi transplantada recentemente, se não me engano, há pouco mais de um mês. Tá indo bem, graças a Deus. O coração tende realmente a se desenvolver com o paciente, né? A proporção que o paciente vai se desenvolvendo, o coração está recebendo aporte sanguíneo, então ele também se desenvolve. A gente começa o trabalho alongando, trabalhando um pouco a postura desses pacientes. Depois a gente começa condicionamento, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório deles através de atividades com esteira, bicicleta, exercícios aeróbicos. Depois a gente começa exercícios com pesos para melhorar a força muscular desses pacientes. E nas crianças, principalmente, a gente trabalha coordenação e equilíbrio. A Beatriz ela evolui muito rápido. Esses pacientes que fazem várias cirurgias, eles geralmente demoram um pouco mais para evoluir. A Bia foi uma surpresa, porque apesar que desde a primeira cirurgia ela tem essa sequela de AVC, essa dificuldade de movimentação à direita, ela tem uma recuperação linda, porque ela recuperou muito rápido, ela tem a vontade de voltar às atividades, ela tem a vontade de vir para fazer reabilitação, para ir para a escola, para fazer atividade física. Então, esse querer dela, essa vontade ajuda muito na evolução clínica dela. A gente espera que ela realmente evolua bem, né? Só que a gente sabe que o transplante, o paciente ganha, vamos dizer assim, uma nova doença, tá certo? Ainda continua sendo, por quê? Porque ele vai continuar tendo que comparecer ao hospital,
fazer exames rotineiramente, tomar as medicações diariamente, só que agora ela vai ter qualidade de vida, diferente de antes, que ela não tinha. Ela era uma criança bastante cianótica, muito roxinha, não conseguia mais fazer as atividades normais do dia a dia. E agora, se a gente olhar para ela, a gente vê que ela é uma criança normal, só que tem que ter todos os cuidados. Só alegria, né, Fia? A Bia tá feliz demais, demais mesmo. Ela disse que não vê a hora de começar a estudar, porque tá com 2 anos sem estudar. 2 anos, não vê a hora de entrar no colégio. Porque ela não aguentava ir, nem para pegar o ônibus ela não aguentava, porque era cansada demais, demais mesmo, e era roxinha direto. Para vir para cá era um sufoco para pegar o ônibus, para a gente vir para o hospital para consulta. Eu queria tanto conhecer essa família, mulher, de ter doado esse coração para minha filha, porque, Ave Maria, felicidade demais. Queria muito agradecer, muito, muito mesmo, meu Deus. Como é que você consegue pensar nessa outra família, ou nessa outra criança que se foi e que o coraçãozinho dela tá com você? Tá sendo muito bem cuidado. Ótimo. E este ano também celebramos os 20 anos do primeiro transplante cardíaco pediátrico realizado aqui no estado. E agora você acompanha o depoimento de um transplantado de fígado que ficou na fila de espera por 15 dias. Eu acho que eu renasci de novo, foi uma nova vida, agora é tudo diferente. Eu tenho outra consciência, eu tenho outra essência no meu viver, de dar mais valor à vida. Meu nome é João Batista dos Santos, eu sou aurorense. E um dia, eu dormindo, eu tive um sonho, uma pessoa dizendo que ia lá no crato para uma mulher rezar nele. Eu não sei se por coincidência ou não, né? Eu perguntei, e o que é que tu tem, macho? Ele foi e disse, é um sapo na barriga dele. Quando ele disse isso, eu me acordei, o sapo passou para minha barriga e eu me acordei na maior agonia do mundo. Quando eu botei a mão aqui, eu senti meu fígado inchado como fosse assim uma coisa dura. Eu fui fazer uma tomografia e fazer uns exames lá, e quando eu vi na televisãozinha o meu fígado todo inchado, todo borrado, eu perguntei para a doutora, isso aí pode ser câncer? Ela disse, não precisamente, mas boa sorte. Era um tumor neuroendócrino, nível 3, com 2,5 centímetros no intestino delgado, só que no fígado era metástase. Então, graças a Deus, você descobrir que tem um câncer, né, que tem um problema terrível desse, com o fígado sem funcionar direito, mais de 70% estava comprometido. Fui em busca do tratamento, né, lutando, porque não é fácil. Num momento desses, aí de 2010 para cá, as coisas têm ficado difíceis. E eu fui à luta. Quando inteirou, um ano depois de tirar o tumor, né, que eu vinha fazendo tratamento seguido, aí me chamaram lá, disse que hoje eu tinha entrado na fila, no mel de 23. E eu fiquei alegre, né, em busca da cura, né. A princípio eu pensei em não fazer, mas o médico foi disse, se você não fizer, você vai morrer. Não passou nem um mês, acho que uns 15 dias, ela ligou para mim e disse, vai ser hoje seu transplante. Nós estamos da equipe aqui, eu quase caí para trás. Ligou no meu celular e disse, hoje o senhor foi agraciado com 2 órgãos. Quando eu me acordei, eu tive uns problemas, porque tem
dá uma coisa na gente, sabe? De anestesia, umas coisas. Tinha um problema, eu estava sentindo como fosse a presença do irmãozinho estivesse nesse mundo ainda. E eu notei aquilo, né, e comecei a rezar e pedir para o Senhor receber ele na glória. Deixa mais feliz viver, né, porque cada um dia você sente que cada um dia você tem uma conquista de mais um dia. E dá glória à vida e a Deus, que é quem bota nós aqui, é quem nos inspira a fazer o bem, a ser bom, né? Que você não precisa ser mais do que isso, você só precisa ser bom. Você sendo bom, essas 3 letrinhas, bom, você já é tudo. Foi 27 de abril de 2012. Isso é inesquecível, essa data. Compreender a importância de doar órgãos diminui as chances de recusa. Para ser um doador, não precisa deixar mais nada por escrito. Basta avisar a família sobre a vontade de doar e ajudar a salvar vidas. Obrigada pela companhia e te espero no próximo programa. Até lá! Gostou do programa? Para saber mais sobre esse tema e acompanhar uma entrevista com o médico nefrologista Geraldo Bezerra, é só clicar aqui. Até a próxima. Tchau!